Bem-vindo a mais um aulão dos destravados e hoje você vai aprender sobre como prender a atenção do seu público e usar o humor da forma certa. Então vamos lá? Vamos começar? Comunicadores medianos em geral começam suas apresentações de duas maneiras diferentes e as duas são ruins. A primeira é começar contando uma piada ou uma história engraçada. O humor, ele é sim um elemento muito poderoso numa apresentação de sucesso, mas isso não significa que você já deve usar ele logo de cara, sabe? A gente vai falar do humor mais pra frente e eu vou te ensinar a usá-lo de uma forma super eficaz nas suas apresentações. Mas primeiro você deve focar em conseguir toda a atenção e respeito do seu público. Depois disso, aí sim você pensa num jeitinho aí de melhorar o astral do ambiente. E detalhe, o humor, ele é a sobremesa, não o prato principal. Então não ache que o humor é a forma mais rápida de conquistar o seu público. Se você não for humorista, esse pode ser o jeito mais rápido de perdê-lo. Começar sendo engraçado é uma forma de trazer o público para o seu lado, mas sem merecer esse privilégio ainda. Demonstre insegurança. E isso nos leva para o segundo erro que comunicadores medianos cometem e cometem muito, que é começar pedindo desculpas por estar ali fazendo um discurso ou uma apresentação. Exemplo, eu não sei se eu tenho muito a dizer. Olha, eu não sou palestrante, viu? Eu não tô muito preparada para falar, não sabia que eu ia ter que falar hoje. Eu não sei se eu tô muito preparada para essa apresentação. E por aí vai. Mais uma vez, a insegurança é a responsável por isso. Você tá tão convencido que a plateia vai te criticar que aí você toma a frente e começa a fazer críticas a si mesmo. Não faça isso. Se você não estiver de fato preparado para se apresentar, algumas pessoas elas vão perceber logo de cara e outras nem sequer vão notar. Então, para que jogar foco nisso? Para que fazer alarde, meu jovem? No momento em que você se coloca diante de uma plateia, automaticamente toda a atenção se volta para você. Mas isso dura muito pouco. É como se você tivesse 10 segundos de tolerância, sabe? Mas é importante que você consiga estender esse tempo por pelo menos uns 5 minutinhos. Por isso, o meu conselho para você é que já comece logo no primeiro minuto com uma coisa super interessante. Não no segundo, não no terceiro, no primeiro minuto. E como fazer isso? Instigando a curiosidade da sua audiência. Vou dar um exemplo. Se você acredita que falar em público é um dom, hoje eu vou te provar que você está errado. Ao provocar a curiosidade da plateia logo no primeiro minuto, você ganha a atenção total dela por pelo menos meia hora. Não, meia hora não. Fui boazinha. Uns 20 minutos. E o motivo disso está na base da natureza humana. As pessoas são os animais mais curiosos da face da Terra. Mas para provocar essa curiosidade natural, você deve saber duas coisas. Primeira, qual é o nível de interesse do meu público em X assunto? No caso do exemplo que eu dei, qual o nível de interesse da minha audiência em falar em público? Segundo, meu conteúdo é capaz de aumentar o interesse do meu público ao ponto de fazer com que ele haja? Ou seja, meu conteúdo é de valor? Tenha uma coisa em mente, destravado. Discursos e apresentações são feitos por 3 motivos: para informar, para entreter ou para inspirar ação. Inspiração é de longe o motivo mais importante e o mais desafiador. Para estimular a plateia a agir, não é preciso sorte nem possuir um talento nato. Você precisa ter uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa. Que habilidade é essa? Falar com confiança. Outra forma muito eficaz de você prender a atenção do seu público é fazer o uso do storytelling. Storytelling é a capacidade de contar histórias e essa capacidade é fundamental para cativar a sua audiência. A gente tem uma tendência natural a se interessar por histórias, porque elas despertam na gente uma identificação ali com aquele personagem principal. Dessa forma, o que acontece? A gente fica com toda a nossa atenção focada em quem está contando a história, porque a gente quer saber o final, quer saber o desfecho dela. Mas para que isso aconteça, é necessário que os pontos da narrativa, ou seja, os pontos da sua história, eles estejam coerentes com introdução, desenvolvimento e conclusão. E claro que a história contada ela deve agregar valor à sua apresentação e não apenas ser um negócio ali avulso, uma história que você jogou ali do nada.
Começar contando uma história para atiçar a curiosidade da plateia é uma ótima estratégia para prender a atenção. As pessoas, elas amam ouvir histórias. Por que você acha que séries e filmes fazem tanto sucesso? O ser humano, ele é programado para ouvir histórias desde criança. Um dos maiores contadores de histórias da humanidade foi Jesus Cristo, que ensinava através de parábolas. Então, por que não usar esse recurso tão poderoso desde que o mundo é mundo? Vamos usar. E detalhe, a história, ela tem que ter conexão total com o tema da sua apresentação. Outra dica poderosa para prender a atenção é: interaja com a plateia. Para não deixar ninguém cair no sono, dar aquela velha cochilada, essa tática é poderosíssima. O que você vai fazer? Vai fazer com que o público participe da sua apresentação. Para isso, você pode fazer perguntas sobre o assunto, levar umas dinâmicas, estimular mesmo a curiosidade de quem está ali te ouvindo. Além disso, ninguém vai querer ser pego de surpresa por uma pergunta, então naturalmente as pessoas vão estar prestando atenção. E só para reforçar o poder da dinâmica como estratégia, o que você pode fazer o seguinte: você pode pedir para sua plateia desenhar alguma coisa, você pode dizer que você vai soltar algumas palavras, palavra-chave, anote a palavra-chave que no final vai ter um sorteio, vai ter sei lá o quê. Você pode convidar um voluntário para subir no palco e usar ele como exemplo na história que você está contando. Isso é maravilhoso, vai manter seu público interessado, entretido e vai fazer com que a sua palestra ganhe um destaque bem legal. Você também pode fazer uso do silêncio. Quantas frases prontas aí você já não ouviu sobre o poder que o silêncio tem? É clichê, mas é verdade, destravado. Quando muito bem utilizado, o silêncio ele ganha assim a atenção do público de forma magnífica, fazendo com que seus ouvintes reflitam sobre o que você está dizendo. Esse é um recurso de atuação e eu, como atriz, posso te dizer, com certeza você já viu esse recurso sendo utilizado em vários filmes, por exemplo. Muitas cenas aí memoráveis do cinema são marcadas pela ausência de palavras, algumas até mesmo sem trilha sonora nenhuma. E com isso os atores, eles conseguem criar no telespectador um momento de tensão tão marcante, deixando aquela pessoa assim imersa na cena. Da mesma forma é possível fazer uso dessa técnica em uma apresentação, em uma palestra. Por exemplo, após uma frase de impacto, alguns segundos de silêncio absoluto vão deixar o seu público completamente envolvido na reflexão sugerida pela frase ou pelo pensamento ali que você soltou. Uma coisa muito importante: cuidado com o tempo. Controlar bem o tempo é uma das melhores estratégias para manter a atenção do público. Quanto mais longa for sua apresentação, mais fácil é para a plateia se distrair e correr para o celular. Então, fique atento ao tempo da sua apresentação, procure não se estender de forma desnecessária, principalmente em assuntos que a gente sabe, aquele que a gente sabe que a galera não se interessa muito, é um negócio mais chato, não se estenda. Em apresentações mais longas, o intervalo ele pode ajudar muito, porque as pessoas, destravado, elas precisam ter um pequeno descanso mental. Isso acontece porque o ser humano ele não consegue se concentrar por muito tempo. Então, a partir de 1 hora de palestra, vai que sua apresentação demora isso tudo, já vale considerar aí uma pequena pausa. Mas eu não dou pausa, amor, eu não dou intervalo porque eu tenho medo das pessoas elas não voltarem para a segunda parte. Pensa comigo. Se a pessoa nem tá mais prestando atenção no que você tá falando, tá no celular, tá dormindo, não é melhor que ela vá embora? Eu acho melhor. Assim só fica quem tá interessado mesmo. Outro recurso para prender a atenção da plateia, mas que se não for usado direito é um tiro no pé, é o slide. Os slides, eles atraem a atenção do público por causa das informações e das imagens ali apresentadas. Uma vantagem excelente dessa estratégia é que ela te dá um apoio visual, desviando um pouco os olhares da plateia de cima de você. O que os tímidos eles adoram. Mas o que você precisa ter em mente, destravado, é que o importante na sua apresentação é o que você diz e não o que está no slide. O slide ele tá ali apenas para te dar um suporte. Então aceita que você é o foco da sua apresentação. Não encha seus slides de texto, não faça isso. Use imagens, tópicos, gráficos, sei lá, qualquer coisa que vai te ajudar a guiar a apresentação do jeito que você preparou. Quando você lota os seus slides de texto, o seu público ele fica totalmente distraído tentando ler ali o que está escrito. E isso piora quando quem está apresentando também fica ali lendo os slides.
Se fosse para ler, qualquer um poderia estar ali apresentando no seu lugar. Concorda? Vamos para o próximo passo. O próximo passo para aprender a atenção é despertar emoções. Por mais racionais que nós sejamos como seres humanos, a gente ainda é guiado pela emoção. A gente pode usar os mais variados cálculos, considerar de forma fria todas as hipóteses antes de tomar uma decisão, mas ainda assim, o que vai ser decisivo, o fator decisivo é a emoção. Para prender a atenção do seu público, você vai precisar despertar a emoção em cada pessoinha sentada ali. Não fique preso a dados e a análises frias. Mostre como essas informações que você está passando, como elas vão impactar a vida das pessoas. Transmita a sua verdade. Fale o que você realmente acredita, aposta, porque desse jeito você consegue se conectar com as pessoas. Com a sua verdade, você proporciona uma experiência para quem está te ouvindo. E se você não estiver ali, presente, de corpo e alma, pronto para compartilhar emoções, é melhor entregar um panfleto ou um livro com as informações que você tem que passar. Não ignore o fator humano presente, destravado. Não ignore nunca. Use-o sem moderação. Sinta, compartilha e não se prenda a padrões. Uma vez que você está transmitindo a sua verdade, compartilhando as suas emoções, não vacile e olhe nos olhos do seu público. Essa é uma maneira poderosa de estabelecer um vínculo e transmitir confiança sobre o tema. Lembre-se de fazer tudo isso que eu falei sorrindo, pois o sorriso é uma excelente maneira de conquistar as pessoas. Tente olhar naturalmente para cada uma das pessoas ali presentes, ficar só lendo, ou só olhando para baixo, ou só olhando para o telão, por exemplo, é um grande erro que você não pode cometer. E mais uma ferramenta poderosa, e essa é fundamental mesmo, varie o seu tom de voz. A gente sempre fala da importância da entonação aqui no Destrava. Ainda que você tenha uma voz excelente, variar o tom é um hábito saudável que você precisa ter se quiser falar bem em público. Falar sempre baixo, logicamente, pode fazer com que as pessoas percam a atenção no que você está dizendo ali, no seu conteúdo. Por outro lado, um timbre muito alto pode ficar irritante aos ouvidos mais sensíveis. De uma maneira natural, também é importante variar o seu tom dentro das frases, dando maior ênfase em palavras que você considera mais importantes, por exemplo. Numa conversa qualquer, com amigos, com família, a gente está sempre variando o tom, é natural. Então, se você tiver muita dificuldade nessa parte, minha dica é que você se observe. Observe sua entonação numa conversa informal com seus amigos, por exemplo. E agora chegou a hora dele, do humor. Muita gente quer usar humor nas apresentações, nos vídeos, nas palestras, mas não sabe muito bem como fazer isso. Se você quer aprender a usar humor com eficácia, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. A primeira coisa que você deve saber é que o humor com eficácia não é algo que só os seres humanos que nasceram engraçados sabem fazer, não. Assim como qualquer pessoa pode aprender a falar bem em público e em vídeos, claro, qualquer pessoa pode aprender a usar o humor. Você pode até ser uma pessoa mais séria por natureza e mesmo assim conseguir usar o humor nas suas apresentações. O mais importante é que você não queira imitar os outros. Você deve ser autêntico. E como isso? Você precisa encontrar o seu tipo de humor. O humor, ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para quem quer falar em público, mas usar o humor não significa simplesmente fazer a plateia rir. Ele tem que ser usado com cuidado e em certos momentos é melhor evitá-lo destravado. Mas por quê, amor? Porque transmitir sua mensagem de uma maneira divertida e alegre é ótimo, mas nem sempre é adequado. Pode ser que você esteja falando de um assunto muito sério e delicado que não caiba a utilização do humor. Nesses casos, se você usar o humor, pode ser que você cause algum tipo de constrangimento, pode ser que você ofenda alguém. Isso pode prejudicar e muito a sua apresentação ou o seu vídeo, se for o caso. No vídeo, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque a gente está na era do cancelamento. E distinguir se o humor é apropriado ou não, nem sempre é uma coisa fácil de se fazer, porque as pessoas, elas são diferentes. Todo mundo, ou quase todo mundo, se acha bem-humorado. É raro a gente ouvir alguém dizer que não tem senso de humor, mas o senso de humor das pessoas é diferente. Esses dias mesmo, aconteceu uma coisa comigo que me fez parar para pensar.
Eu e a Carol, a gente postou um vídeo no canal do Destrava e é um assunto que precisa de muito exemplo, porque senão fica muito complexo, fica muito maçante. E como nós somos atrizes, a gente pensou, por que não? Vamos aí exemplificar, vamos deixar isso mais divertido, mais leve, até para tirar esse peso, né? Os nossos seguidores, as pessoas que acompanham aqui o nosso conteúdo, normalmente são pessoas tímidas, são pessoas que se criticam muito. Então a gente imaginou que ali a gente se expondo, tal, fazendo uma coisa que não faz bem, tipo eu tô cantando, uma coisa assim, vai ser legal, eles vão curtir. E a maioria das pessoas, de fato, curtiram o vídeo, comentaram. Aliás, muito obrigado. Se você é uma dessas pessoas que foi lá, deixou o seu like, comentou, obrigado. Eu amei que você fez isso. Eu amo, aliás, quando você vai lá, curte, comenta, fica a dica. Mas, apesar de ter vários comentários de várias pessoas dizendo que foi muito legal, o jeito que a gente explicou, foi fácil, uma pessoa se ofendeu. E aí, quando uma pessoa se ofende, fica um alerta. E a pessoa, ela se ofendeu especificamente comigo. Porque eu fiz uma brincadeira, assim, não é nada, nenhuma uma característica de ninguém, nada ofensivo, assim, porque eu penso nisso antes de postar. Falei, gente, isso, alguém pode se ofender? E realmente, como eu tinha pensado nisso antes, de se alguém podia se ofender com o que eu tava falando e, não, perguntei pra Carol, não, também acho que não. Eu fui pega de surpresa com a reação dessa pessoa lá, que acho que era nosso inscrito, não deve ser mais, porque a pessoa se ofendeu muito com o vídeo. Muito, ao ponto de deixar um comentário assim, falando que eu era uma ignorante, uma grossa, que eu vou dar dislike porque os vídeos aqui é pra vocês ensinarem, não pra vocês ficarem ridicularizando as pessoas. Se eu tava ridicularizando alguém ali, eu estava me ridicularizando, porque eu tava ali me expondo, enfim. Mas, resumindo o vídeo, a gente tava falando de articulação, e aí eu dei exemplos de uma articulação não tão boa, de uma articulação não tão boa não, de uma articulação ruim. Aí eu falei, essa articulação é ruim, parece que fala com a bunda, alguma coisa assim. Eu não falei especificamente de ninguém, sabe? E aí a pessoa, se ofendeu pra caramba, e aí o fato dessa pessoa ter se ofendido é válido, porque se alguém se ofendeu é porque eu não pensei o tanto que eu deveria ter pensado se esse conteúdo, de fato, ele poderia ou não ser ofensivo pra alguém, né? E assim, uma coisa, as pessoas, por mais que eu esteja aqui gravando vídeo pra você, compartilhando tudo que eu sei sobre comunicação, sobre a minha história, né? Ainda assim a gente não se conhece pessoalmente, pra que você saiba que, imagina, a Monique tá brincando, o canal é super novo. E aí eu me peguei pensando nisso, falei, poxa, as pessoas, elas ainda não me conhecem, porque todo mundo que me conhece sabe que esse é meu jeito, que, enfim, é uma brincadeira e que não é uma brincadeira direcionada pra ninguém, pelo amor de Deus, nem sobre a característica de ninguém, nem sobre sobre nada, é sobre uma dificuldade, né? A gente não faz piadas sobre dificuldades, assim. Eu tenho dificuldade de aprender matemática, aí a gente faz umas piadas. Eu tenho dificuldade com a minha articulação. A articulação é uma coisa que, gente, é só trabalhar que melhora. Por isso que a gente fica aqui ensinando vários exercícios. Enfim, só pra concluir essa história, postei esse vídeo, a pessoa se ofendeu, foi lá, comentou, respondi o comentário, obviamente, da maneira mais assertiva possível, pedi desculpas. Eu acho que o meu vídeo era ofensivo? Não, mas a partir do momento que alguém fala que se ofendeu, o que me cabe é pedir desculpas. Olha, me desculpa, essa não era a minha intenção. Se você se ofendeu, eu tenho mais é que te pedir desculpa mesmo e te dizer que eu vou ficar mais atenta para os próximos vídeos. Mas isso me fez pensar no seguinte, na internet é mais difícil porque o vídeo chega a pessoas que você nem imagina. Só que na sua palestra, na sua apresentação, é importante você saber com quem você está falando. No sentido de, beleza, se eu conheço aqui minha plateia, são dentistas recém-formados e eu vou aqui explicar uma técnica nova para fazer uma prótese dentária. Vou fazer uma piadinha aqui. Putz, se você conhece o seu público, para quem você está falando, você vai saber que melhor não fazer essa piada porque pode ser que alguém se ofenda.
Agora, se você fazer uma piada por causa da dificuldade em fazer aquilo, que foi o que eu fiz, e mesmo assim alguém se ofender, é um risco que você corre. O que te cabe é pedir desculpa, que foi o que eu fiz. Então, tudo isso pra dizer, nossa, falei pra caramba, que a gente, antes de usar humor numa apresentação, a gente precisa pensar se esse humor é adequado. Caraca, amor, que difícil isso. Sim, gente, é difícil. E vocês vão errar. Eu errei, você vai errar. E é isso aí. Não tem jeito, é tentativa e erro. Como tudo nessa vida é tentativa e erro. Então, assim, pode ser que alguém se ofenda e você tenha a responsabilidade como comunicador de ali se desculpar, de se retratar. Pode ser que nada disso aconteça e maravilhoso, espero que não. Mas uma coisa que ajuda a evitar isso é você saber para quem você está falando. Na sua palestra é muito mais fácil do que você gravar um vídeo, porque é o que eu falei, a internet as coisas pulverizam e você não sabe em quem aquilo ali vai chegar. Que mesmo fazendo isso que eu tô falando vai ser 100% de acerto, porque não existe, não tem como garantir isso, porque estamos lidando com os seres humanos e os seres humanos, eles são diferentes. Pra mim, aquilo era uma forma divertida e leve de dar um exemplo. Mas pra pessoa que assistiu, não foi. Isso significa que a pessoa não tem senso de humor ou que o meu senso de humor é ofensivo? Não. Isso significa simplesmente que temos pontos de vista diferentes. Eu vou explicar. Que essa questão do humor, ela é polêmica, ela é subjetiva. Por exemplo, se você me fala que você pode vencer o Bolt em uma prova de corrida de 100 metros rasos, tem uma forma objetiva de você me provar que isso é verdade. É só calcular o seu tempo e comparar com o tempo do Bolt. Mas se você me diz que o seriado Friends não tem nada de engraçado, que é cringe, brincadeira, que não tem nada de engraçado, é só uma questão de opinião, mesmo que todas as pessoas achem a série engraçadíssima. Você pode discordar e dizer que elas estão erradas. Apesar de ser uma questão de opinião, eu te aconselho fortemente a nunca, mas nunca, sob hipótese alguma, falar pra Carol que você não acha Friends uma série engraçada, porque ela simplesmente é alucinada, fanática por essa série. Na sua vida pessoal, tudo bem você levar em conta a sua opinião, mas quando você vai falar em público ou gravar vídeos, não importa se você acha alguma coisa engraçada. Quem tem que achar graça ou não é o seu público, a sua audiência. Aqui eu gosto de fazer um paralelo com o teatro. Ah, por que será? Vamos supor que um ator ele esteja em cartaz com um drama e uma das cenas ele tenha que ficar muito triste e chorar. Se o ator for apresentar a peça 3 vezes na semana e as 3 vezes ele chorar de verdade, sentindo essa tristeza toda, no final da temporada ele vai estar numa depressão profunda, minha gente. Então o que esse ator faz? Ele usa técnicas para passar para a plateia esse choro e essa tristeza de uma forma crível, mas sem necessariamente sentir. Quem tem que sentir é a plateia e não o ator. O mesmo vale para sua apresentação. Quem tem que achar graça é a plateia, não você. Às vezes uma piada que você acha engraçadíssima não vai funcionar. Assim como você precisa conhecer o seu público para saber qual linguagem você vai usar. A gente fala sobre isso em outros vídeos. Dá uma fuçada aqui no nosso conteúdo que você vai achar. Você precisa conhecer o seu público para saber qual tipo de humor usar e não usar, dependendo do caso. Então, por mais que na teoria qualquer apresentação possa se beneficiar do bom humor, na prática isso depende de diversas variáveis, como vocês puderam perceber. E Mo, como eu faço para saber essas variáveis? A primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar: eu sou engraçado? Na minha vida, eu costumo usar o humor? Não é fácil encontrar uma resposta simples para essas perguntas. Tem gente que conta qualquer piada ou história boba e a galera morre de rir. Porque a pessoa é naturalmente engraçada, fala de um jeito engraçado. E tem gente que não consegue contar uma piada de jeito nenhum. Provavelmente você já conheceu uma pessoa assim. Ela pode contar a piada mais engraçada do mundo, que não vai ter graça. Isso significa que essa pessoa não vai conseguir usar o humor nunca numa apresentação? Não. Talvez o próprio fato dela não conseguir ser engraçada faça as pessoas se divertirem. A principal regra do uso do humor na comunicação é: qualquer pessoa pode ser engraçada desde que descubra o seu tipo de humor. Então você tem que saber qual tipo de humor se encaixa com a sua personalidade, com o seu estilo. No Destrava a gente fala muito sobre a importância de ter uma comunicação autêntica.
O uso do humor segue a mesma lógica. Você tem sim que ter boas referências de pessoas que usam bem o humor, mas ter referência não significa copiar, significa se inspirar. Você vai se inspirar nessas pessoas e vai descobrir o seu jeito, o seu próprio jeito de usar o humor. Tudo isso remete o quê? Ao autoconhecimento que a gente tanto fala por aqui. A segunda coisa que você tem que saber é que o humor é uma coisa séria. Você tem que dar a ele a devida importância. Quando usado de maneira correta, ele pode sim ser uma ferramenta super poderosa, mas apesar de ser um recurso poderoso, o humor não pode ser forçado. Se você é uma pessoa que já tem o hábito de usar o humor porque isso faz parte da sua natureza, maravilha, ótimo, continue usando e use com sabedoria. Se não tem, você tem que tomar muito cuidado antes de usar. Antes de incluir uma piada na sua apresentação ou no seu vídeo, você tem que se perguntar: por que eu estou contando isso? A utilização do humor tem que ter um propósito destravado. Começar uma apresentação contando uma piada ou fazendo comentários engraçados só para fazer graça não é eficiente. A piada, comentário ou história engraçada tem que fazer sentido para sua apresentação e para quem está assistindo. Uma coisa que as pessoas costumam fazer e que não é legal é, depois de falar alguma coisa, puxar o gancho dizendo: isso me faz lembrar uma história. Aí a pessoa chega e conta uma história que não tem nada a ver com o que ela tinha acabado de falar. Na verdade, ela não lembrou de história nenhuma, ela só foi contar uma piada mesmo. Então, não faça isso destravado, porque a plateia ela vai perceber que você está forçando a barra e ela vai começar a ficar incomodada. Contar histórias e usar humor é maravilhoso, desperta o interesse do seu ouvinte e faz com que ele se conecte mais com você. Mas a história precisa ter relação com o que você está falando, senão ela vai causar o efeito contrário. Vai causar estranhamento, vai causar distanciamento e isso não é legal. Comunicadores eficazes, eles não se limitam a contar piadas para fazer a plateia rir. Eles fazem graça para ilustrar a mensagem que eles desejam transmitir. Uma técnica muito boa para usar o humor com eficácia e que muita gente usa é: seja você mesmo a piada. As pessoas adoram quando a gente mostra nossas fraquezas, quando a gente conta nossos micos, nossas gafes. Além disso, quando você ri de você mesmo, as chances de alguém se sentir ofendido são 1000 vezes menores. Outro ponto importante é: você precisa saber ler o ânimo do seu público. Você precisa sentir se os ouvintes estão dispostos a rir ou se a plateia é mais séria. Ai, amor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que adivinhar. Calma, você não precisa adivinhar. Você só precisa observar. Quando você usar o humor pela primeira vez na sua apresentação, repare na reação das pessoas. Isso vai ser um ótimo termômetro para você ajustar a sua apresentação. Com base nessa reação, você vai ali e fala: cabe fazer isso, não cabe. Se for uma plateia mais descontraída, você pode apostar no humor, sem exageros, pelo amor de Deus. Se for uma galera mais séria, seja mais contido. Uma ferramenta muito poderosa para fazer uma apresentação divertida é o causo. Sim, causo mesmo. E o que é isso? Uma piada é uma narrativa curtinha com desfecho engraçado e inesperado. O causo também é uma narrativa, mas geralmente não é tão curta quanto a piada. Entre os causos, um dos mais úteis é a gafe ou a mancada, que é um relato de algum erro engraçado que você cometeu. É importante basear essa mancada no fato mais despretensioso possível. Então, pense um pouco em pequenas coisas que te deram aí, que deram completamente errado na sua vida, sei lá, alguma coisa que você foi fazer, cagou tudo, e descubra como essas situações, elas podem se transformar em histórias bem-humoradas, em causos divertidos. Com isso, você ganha a plateia. Eles gostam de você porque você é um ser humano que comete erros. Sentem compaixão porque você cometeu um erro e te admiram porque você foi capaz de admitir esse erro. E por que isso acontece? Porque seres humanos se conectam com seres humanos. Ou como eu gosto de falar muito aqui no Destrava, pessoas se conectam com pessoas. Outra forma eficiente de usar o humor são os apartes. E o que é aparte? São comentários acrescentados durante um discurso formal ou durante uma conversa, através de uma interrupção para esclarecer ou acrescentar algo ao que você está dizendo. Existem séries maravilhosas que usam o aparte muito bem.
Mas no cinema, no cinema que eu digo é série, novela, tudo, teatro, a gente chama isso de quebra da quarta parede. O conceito é bem parecido com a parte. É quando um personagem ele olha diretamente para a câmera ou conversa diretamente com o público, revelando pensamentos íntimos sem precisar se expor para os outros personagens em cena. Um Maluco no Pedaço e Fleabag são ótimos exemplos de séries que usam a parte muito bem. E eu amo as duas. O Maluco no Pedaço faz parte da minha infância e Fleabag, quem quiser assistir, gente, tem na Amazon. Maravilhosa essa série, é incrível como a atriz faz essa quebra da quarta parede. No início, se você não está acostumado com esse estilo de narrativa, pode ser que você ache um pouco estranho, mas depois você se acostuma e assim, a experiência é maravilhosa. Quem nunca assistiu, assista, recomendo pra caramba. Fica aí a dica de série! Agora a gente vai encarar uma possibilidade desagradável. Imagina que você está diante da plateia, você contou histórias, você usou alguns apartes, contou umas mancadas suas ali e nada funcionou, simplesmente nada teve graça. Você sabe e a plateia também sabe. Se isso acontecer, parabéns, você acabou de entrar num dos campos mais férteis do humor contemporâneo. A piada é que as piadas não são engraçadas. Os comediantes têm construído suas carreiras reagindo à ausência de risada da plateia. Ao fazer uma careta, toda vez que uma piada dá errado, o humorista ele tá repetindo a mesma piada inúmeras vezes, um recurso que a gente pode chamar de recuperação. Se você fizer do jeito certo, vai ser muito engraçado. Então explore suas vulnerabilidades, aprenda a fazer com que a falta de graça do seu material se torne engraçada. O Rafael Portugal, acho que vocês sabem quem é, ele faz isso com maestria. E eu não tô dizendo que você tem que ser o Rafael Portugal, pelo amor de Deus, Rafael Portugal é ator e estudou muito para conseguir fazer o que ele faz hoje. Mas você pode assistir os vídeos do Rafael para entender essa linguagem que eu tô dizendo e se inspirar. Tudo que eu falei até agora mostrou a notícia boa sobre usar o humor com eficácia, que é: você pode aprender a reconhecer os tipos de humor e ver qual ou quais se encaixam com a sua personalidade. Mas eu também tenho uma má notícia, que é: você pode ter o arsenal mais engraçado do mundo, se você não souber como falar e como apresentar esse arsenal de forma eficaz, ele não vai funcionar. Uma boa apresentação depende da sua capacidade de usar esse arsenal cômico da melhor maneira possível. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa demorar mó tempão contando uma piada ou uma história para no fim esquecer o final e estragar tudo? E por que isso acontece? Porque no fim as piadas e as histórias são material bruto. E esse material, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser lapidado para poder se encaixar bem na sua fala. E o mais importante, precisa ter a ver com o tema geral da sua apresentação. Comunicadores eficazes não contam piadas numa palestra, numa apresentação, só para fazer a plateia rir. Eles fazem isso para demonstrar a mensagem que desejam transmitir. E você só deve entreter seus ouvintes se isso for te ajudar a ter sucesso no seu objetivo principal. Por exemplo, se seu objetivo principal for vender algo, entreter deve te ajudar a vender esse algo. O uso seletivo do humor vai manter a plateia do seu lado. Tá, Monique, já entendi isso. E como é que eu faço para poder usar o humor aí de uma forma eficaz? Simples, você precisa treinar. Depois de decidir quais histórias ou piadas você vai usar na sua apresentação, o próximo passo é ensaiar em voz alta, tanto sozinho quanto na frente de algum amigo, algum parente, sei lá. A cada repetição, você vai aprender alguma coisa nova. Até para contar uma piada simples, você precisa saber como contar destravado. Aqui no como, existem alguns elementos que são fundamentais, como ritmo, entonação, pausas, e esses elementos é que vão te ajudar a encontrar o timing perfeito para a sua piada. E dominar esses elementos numa história específica exige muita tentativa e erro. Então, não faz o loucão e já tenta usar humor numa sala lotada sem antes ter feito vários ensaios e ter testado suas piadas e histórias, pelo amor de Deus, destravado, porque isso dá ruim. Você precisa ensaiar e muito. Eu sei que se você é um pouco mais tímido, esse passo vai ser bem desafiador, porque ensaiar sozinho, na frente do espelho, já incomoda.
a pessoa tímida. Imagina ter que ensaiar e testar uma piada na frente de um amigo ou de um parente. Mas essa é a maneira mais segura de você acertar na sua apresentação. Pensa no resultado aqui. Pensa que o ensaio, essa fase doída para você, de se expor ali para as pessoas, vai ser muito bom, porque na hora da sua apresentação você vai ter total domínio, você vai saber o que funciona, o que não funciona, se você deve usar, como contar. Isso vai fazer toda a diferença, confia em mim. Outro ponto de atenção é a sua LC, sua linguagem corporal. Tenha consciência da sua LC destravado. Seu corpo é seu recurso visual mais poderoso, então use seus movimentos e gestos com propósito. Procure estar relaxado ao se colocar diante da plateia. Você tem todos os motivos para ficar tranquilo. A parte mais importante da sua apresentação já está garantida, então sorria! Tenha autoconfiança e autocontrole. O palco é seu e o público vai ficar do seu lado assim que ouvir a sua abertura poderosa. Lembre-se, a melhor oportunidade para prender a atenção do seu público está nos primeiros 10 segundos da sua apresentação. Então vai lá e arrasa. O nosso aulão dos destravados termina aqui e eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E se ficou alguma dúvida, vai nos comentários, coloca a sua dúvida. Se quiser sugerir um próximo tema também para o nosso aulão, fica à vontade, eu vou amar. Deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder com todo amor e todo carinho. E se você acha que eu mereço, que você gostou dessa aula, deixa aí o seu like para eu saber que você curtiu. Muito obrigada por ter ficado até o final. A gente se vê na próxima aula.